Olá, eu sou Gisele Adriane, eu sou estagiária do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da Faculdade de Estácio. Seja muito bem-vindo a mais uma gravação aqui do podcast. Hoje estamos trazendo aqui um tema que é de suma importância, principalmente na atualidade, é a atuação das organizações criminosas no atual cenário brasileiro. E para falar sobre isso, não tínhamos que trazer outra pessoa, mas sim o professor Felipe Siqueira. Ele é advogado e criminalista, professor de concurso preparatório na área de Direito Penal e Legislação de Educação, pós-graduado em Ciências Criminais pela ESA da UAB Piauí, professor universitário de concursos preparatórios para concursos públicos. E é isso, seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui. Oi, Gisele, prazer é todo meu. É uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, debatendo um tema de suma importância, um tema muito relevante, de uma relevância enorme e que, com certeza, tem uma aplicabilidade muito prática na atualidade, né, nos dias que nós estamos vivendo. Com certeza. E justamente por isso, professor, a gente sabe que essas facções, né, têm crescido em um nível que está saindo meio do controle. Tudo isso tem agravado muito a sociedade, mas que para que a gente venha contextualizar e dar início aqui à nossa entrevista, eu gostaria que você nos explanasse um pouco sobre o conceito e explicar alguns exemplos de facções criminosas no nosso atual cenário. Olha só, Gisele, quando nós pontuamos a figura das organizações criminosas, nós temos que entender dois pontos. O primeiro deles é o seguinte, nós não tínhamos até 2013 o conceito do que seria a organização criminosa. Nós tínhamos alguns tratados internacionais que trabalhavam a esse respeito. O Brasil, por exemplo, se comprometeu a combater as organizações criminosas, mas não tinha, até 2013, uma lei que definisse, que trouxesse a definição do que seria uma organização criminosa. Isso nós não tínhamos até 2013. Tínhamos duas leis, a 9.037, a 10.217, que trabalhavam, que traziam um pouco o que era a atividade criminosa, que trabalhava a figura do crime organizado, mas que não conceituavam o que era a organização criminosa. Pois muito bem, pelo direito penal pátrio, para que tenha a punição, é preciso ter fato típico. É preciso que isso, pelo princípio da legalidade, é preciso que isso tenha uma tipicidade. Então, olha só, em 2013 nós tivemos a Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que vai nos dizer o que é as organizações criminosas, né? Então, desde 2013 nós temos essa definição legal. É interessante, antes de entrar nessa definição, de mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que o perfil das organizações criminosas, eles mudaram ao longo do tempo. Foram perfis que foram se modificando ao longo do tempo. E por quê? No início, nós tínhamos um tipo de organização muito peculiar, que seriam as organizações na característica de máfias. Máfia italiana, máfia japonesa, que tinha ali, de forma muito emblemática, símbolos, aquele pertencimento de família, de um pertencimento a um determinado grupo, né? E com o tempo, as organizações foram evoluindo, foram se modificando, e hoje nós temos a organização criminosa funcionando como uma empresa. E é uma empresa, só que uma empresa a favor do crime. Então, quando nós pontuamos hoje a figura das organizações criminosas, nós temos, na verdade, uma verdadeira empresa a favor do crime. Essa empresa, ela trabalha de forma organizada. Então, quando você pergunta, professor, quando é que nós podemos traçar o perfil das organizações criminosas? Primeiro ponto, uma empresa a favor do crime. E uma empresa que ali ela vai buscar gerar lucro, uma empresa que vai buscar crescer, se ramificar, lógico que através de atividades ilícitas, né? Então, a 12.850, quando ela vem, ela traz esse conceito. Eu tenho ali pelo menos 4 pessoas de forma organizada, estruturada, se promovendo, se organizando e promovendo ali através de atividades ilícitas, e nisso crescendo, se ramificando no meio social. Sim, com certeza, professor. Inclusive, como você bem explanou, isso tem crescido
de uma forma que é como eu até falei aqui no começo, que está saindo do controle. A gente vê cada vez mais jovens se integrando nesse tipo de atividades, como você falou, nessa empresa do crime aí, onde vai criar esse tipo de pessoas, e essa evolução é justamente o nosso segundo ponto, que eu gostaria que você pontuasse, como que se dá exatamente esse processo de evolução, como essas facções conseguem evoluir tão rápido. Olha só, Gisele, a primeira facção que nós tivemos no Brasil, e aí a gente pode pontuar a figura do Comando Vermelho, que lá em 79 já começava, né, que teve a sua origem. Então, o Comando Vermelho é a primeira facção que começa a surgir lá em Ilha Grande. Então, o que é que nós temos? De lá para cá, uma evolução muito grande e muito rápida, né? Porque desde o Comando Vermelho em 79, nós tivemos, né, em 93, no dia 31 de agosto, naquele episódio do futebol lá na Casa de Custódia de Pinheirão. Então, em 31 de agosto de 93, surge, né, o PCC, então, outra facção muito forte. Então, assim, o que é que nós temos? A partir disso, o surgimento dessas facções e organizações que têm o seu intuito de, em um local onde o Estado costuma não estar muito presente. Então, seria um local, os presídios seriam aqueles locais esquecidos, né, em que quem estava ali tinha que pagar por determinado crime. Então, aonde o Estado não está presente de forma mais atuante, esses grupos vão se orquestrando, vão se organizando e a partir daí ganhando força, né? Então, se você perceber que uma coisa que começa dentro dos presídios, um movimento que começa dentro do cárcere ali, ganha uma força e a partir daquele momento consegue influenciar na vida até fora dos presídios, com ordens que são emanadas lá de dentro e crimes que são cometidos lá fora. Então, as organizações cresceram a tal ponto, isso é interessante perceber, que as organizações cresceram a tal ponto que, há alguns anos atrás, muito se falava. Eu acho que você, e possivelmente muitos dos nossos ouvintes aqui, vão lembrar ou já ouviram falar a seguinte frase: prende o líder que vai desbaratinar a organização, prende o líder que o movimento vai acabar. Quando, na verdade, não. Existem vários líderes de facções e organizações que estão presos e que a organização continua trabalhando, né? Continua. Por quê? Justamente pelo aquele ponto, por conta do ponto que nós falamos no início, que é um crime organizado, uma empresa. Então, muitas vezes, o dono não está ali, mas tem toda uma estrutura montada em prol dessas atividades ilícitas. Então, a gente consegue perceber que essa evolução, ela se dá em um local em que aparentemente seria esquecido, em um local que aparentemente era esquecido pelo Estado, mas que ali as facções começaram, surgiram, ganharam força e hoje se tornou essa situação que nós temos, né, de realmente um ponto que veio de um momento em que não se tinha um local em que o Estado ali conseguisse estar presente, e aí elas crescem e tomam essas proporções aí que nós temos hoje, né? Sim. Professor, inclusive, me surgiu até outra pergunta aqui. Você acha, assim, que hoje em dia o Estado ele já consegue enxergar dessa forma, como você bem explanou aqui para a gente, que não apenas prendendo ali o líder, né, o cabeça, a gente consegue desmitificar toda essa empresa e essa facção? Hoje em dia você vê, assim, uma evolução por parte dos policiais, do Estado, de quem está à frente para combater isso? Sim, existe uma evolução. Lembrando que esse é um processo de combate a longo prazo, né? E por ser um processo a longo prazo, hoje nós desmistificamos essa ideia de repressão pura e simples. Vamos reprimir. Hoje nós temos as frentes de combate ao crime organizado e que, lógico, a gente precisa da inteligência. O fator repressivo hoje, por si só, ele não vai ser suficiente. Isso é pacífico, isso já existe um consenso que só a repressão ela não vai funcionar. Aliado à repressão, eu preciso ter práticas de prevenção. Isso já é um consenso e quando nós pontuamos as práticas de prevenção, vai de muitos pontos, como um que eu posso citar aqui, que é o combate à corrupção. E olha só, professor, quando o senhor fala combate à corrupção, o que é que o combate à corrupção vai ter a ver com essa questão das facções, das organizações? Um ponto muito importante. Quando nós temos a questão da corrupção, nós temos um câncer e que traz problemas para todo o Estado. Quando nós temos a prática da corrupção, por exemplo, nós temos um grande déficit na saúde,
na educação. Então, perceba que aonde a saúde, a educação, lazer, aonde esses serviços básicos não chegam, aonde o Estado não está presente, o poder paralelo vai estar presente ali. Então, é um campo fértil para que essas facções cresçam em lugares como esse. Então, desde o combate à repressão do crime propriamente dito, mas o combate à corrupção, um trabalho de inteligência, são todos mecanismos de atuação ali em frente à atividade das organizações criminosas. Então, pontuar essa figura é fundamental para que a gente possa entender que esse trabalho ele precisa ser feito em várias frentes. A repressão seria uma delas, né? Perceba, quando um crime acontece, nós temos ali a falha não só uma falha do Estado, nós temos uma falha de várias instituições. Então, o crime aconteceu, talvez nós temos ali uma falha da família, uma falha da educação. Então, quando uma pessoa vem a delinquir, e aqui é importante destacar que nós temos qualquer pessoa pode vir a delinquir. Qualquer pessoa pode vir a cometer um crime. É diferente de pessoas que se dedicam a essa atividade, a prática de crimes, a prática de atividades reiteradas ali enquanto crime. Então, nós podemos ter pessoas que esporadicamente venham ali a cometer crime, como também nós podemos ter pessoas que se dedicam, né, à reiteração criminosa. Então, são justamente essas pessoas, esse criminoso reiterado, que mostra uma falha de vários pontos. Não é só um problema de segurança pública, né? Não é só um problema de segurança pública, é todo um conjunto que precisa ser levado em consideração. Então, quando nós pontuamos essa figura, nós queremos dizer isso, que é necessário um trabalho de cooperação entre várias frentes. Sim, muito bem explanado, professor. Inclusive, a gente percebe, se nota que a maioria do crescimento disso é nas áreas mais vulneráveis, né, da sociedade. Então, a gente tem aí as comunidades, enfim, e a gente justamente queria pontuar também isso, que não é também uma questão que envolve somente, na verdade, envolve todos nós, mas tem uma área da população que é mais fragelada com isso, né? Então, mas é como você bem falou, é todo um contexto. Todos nós devemos também levar essa responsabilidade, né? De combater isso, né? Não só apontar quem deve fazer isso, mas também se colocar no lugar e se colocar à frente para esse combate, né? Então, pensando nisso, justamente nesse processo de ressociabilização desse faccionário na comunidade, como isso é enfrentado hoje em dia, como isso poderia, como é que funciona exatamente o processo de ressociabilização dele. E quando eu falo isso, não somente no sistema prisionário, né, mas também na sociedade, como ele poderia sair, né, dessa vida, digamos assim, e será se ele conseguiria se enquadrar de novo, novamente, como um cidadão comum, como todos nós? É muito interessante a tua pergunta, Gisele, porque assim, quando nós paramos para pensar um pouco sobre essa questão do encarceramento, nós começamos a perceber que existe uma incongruência no sistema, quando nós paramos para analisar no sentido macro da coisa, que a ressocialização ela é um ponto que se fala, mas é um ponto tão difícil de se atingir na prática. E por que, professor, um ponto tão difícil de se atingir na prática? Porque se parte do princípio em que se encarcera pessoas, e nesse encarceramento é interessante que você perceba um fato, que o encarceramento por si só, ele não resolve esse problema, né? Quando você tem pessoas que vão estar ali em delinquentes, pessoas que porventura vieram a delinquir, com pessoas que se dedicam a essa prática de forma rotineira, de forma constante. Então, é interessante que se pense esse processo de uma forma bem maior, no sentido de que, professor, quando você pontua isso, o que o senhor quer dizer? Acredito e penso que, quando nós pensamos nesse sistema de ressocialização, você coloca uma pessoa em um presídio que ali é um presídio, por exemplo, rachado por 2 facções ou 3, inevitavelmente essa pessoa vai procurar proteção, ela vai procurar se encaixar em algum grupo ali, para estar em busca de proteção pessoal, né? Nós sabemos das rebeliões e tudo, então é natural que em algum momento ela procure ingressar em um grupo. Então, uma vez ingressado nesse grupo, perceba que não é tão difícil simplesmente sair dele. Mesmo saindo do sistema, se você fez parte de uma facção, você entrou em um sistema ali
no presídio, saindo dele, você não vai estar fora simplesmente por ter saído do presídio. Então, existem fatores que a gente precisa observar, entendeu? Então, quando nós pontuamos essa figura do por que eu falo a questão dos presídios, porque as facções ganharam muita força, né, dentro. Então, em um local que o Estado, e por que a gente fala de combater a corrupção? Porque onde o Estado não está presente de forma muito ativa, o poder paralelo vem ali. Então, esse poder se instaura ali e passa a comandar, e passa a dar ali as regras, e passa a dar as cartas do jogo. Quando eu falo nesse trabalho conjunto, todos nós temos essa responsabilidade, porque eu sempre digo que a corrupção ela é uma mácula, ela é uma chaga que traz os seus problemas, porque no momento em que a educação não é prestada de qualidade, no momento em que eu não tenho uma educação, eu não tenho uma saúde de qualidade, eu vou ter um problema naquele local. Então, ali o Estado deixa de atuar, ali o Estado deixa de estar presente. Então, eu tenho uma reinserção de um poder paralelo ali, que passa a atuar, que passa a ser o Estado naquele momento. E isso é muito perigoso. Então, pensar na ressocialização, a gente precisa pensar de uma forma bem maior e que hoje é muito difícil. E por que é difícil? Porque você tem um sistema que ele está muito viciado, né? Você tem um sistema que ele todo comprometido em alguns pontos. Então, com pessoas que entram lá dentro e que entram nesse sistema, e para poder sair, e quando vai sair, ele tem laços ali, que esses laços, isso vai, de certa forma, acompanhá-lo, né? Então, tem essa dificuldade. Sim, exatamente. Até para essa pessoa, que no caso ela pensa em sair, até para ela ser aceita novamente na sociedade, existe uma dificuldade, né? Para que ela seja enxergada com novos olhos. Não, ele está buscando um emprego, então a pessoa... mas você acabou de sair de um presídio, sabe? Então, tipo assim, a gente vê também essa questão, essa dificuldade também que é imposta também, né? Então, professor, os desafios das autoridades para controlar isso, o que você vê assim mais presente, como você bem falou, né, onde não tem a atuação do Estado mais ali rigorosa, ali mais preciso, onde esse lugar, esse ambiente vai se alastrar mais facções e mais pessoas no mundo do crime. Então, o que você vê assim, a dificuldade das autoridades para combater isso? Como é a sua visão em relação a isso? Quando nós pensamos a figura da segurança pública, né, é muito comum que as pessoas costumem a pensar e costumem a sempre falar na questão da repressão. Né? A repressão. O ideal seria um policial em cada esquina, o ideal seria quando se vê esse policiamento forte. Só que, além dessa vertente, isso não está completamente equivocado, não. Nós precisamos da nossa polícia forte, de uma polícia fortalecida. Mas, para além desse policiamento, é interessante que se pense em medidas de prevenção. Então, quando nós pontuamos a figura dessa atividade, como o presidente do STJ, Dr. Humberto falou em uma conferência, e foi muito interessante, foi muito feliz, nós precisamos atuar de uma forma, hoje, com a inteligência, né, com o trabalho de inteligência nas instituições. É fundamental esse fortalecimento e independência das instituições para ter esse trabalho, porque são essas instituições que estão ali na linha de frente, que estão no combate, que estão ali atuando. Então, é fundamental esse fortalecimento institucional, como nós sabemos, e quando eu pontuei a figura da corrupção, não só a corrupção política, mas aquela corrupção institucional também, que nós sabemos que, infelizmente, existe. Então, é um combate que é uma atividade vigilante que ela ocorre a todo momento, né? Quando nós falamos corrupção, nós estamos falando da corrupção política, aquela corrupção institucional. Então, todo esse combate que hoje ele é feito, parte de uma figura com inteligência. É necessária a figura da inteligência, porque com inteligência é possível se chegar a determinados pontos e olhar não só as consequências, mas causa. O estudo de combate às organizações criminosas e também à criminalidade, ele parte por um estudo de causas e consequências, né, para que a gente não possa estar sempre naquela política do enxugar o gelo, né. Perceba que aquela política da repressão foi o último tópico, né, foi um momento em que tudo deu errado e aí você está aprendendo. Não, e aqui não estou querendo
implantar essa ideia abolicionista de que não, é necessário, a gente sabe que é necessária essa atividade repressiva, mas que hoje, nesse combate, né, a gente precisa entender as consequências também, mas entender essas causas que levam essas pessoas a entrarem nesse mundo. E entendendo essas causas, a gente consegue se posicionar a esse respeito, né, com o trabalho de inteligência. Por que eu falo esse trabalho de inteligência? Porque hoje nós temos organizações, aí, vendo o nosso tema, organizações criminosas, nós temos pessoas que, quando a gente olha a nossa modalidade hoje de organização, que é a organização empresa, né, você tem pessoas que fazem parte de organizações criminosas que você nem imagina que ela faça parte dessas organizações. Então, você tem aquele sigilo, aquele plano de fundo, né? Pessoas que atuam nos bastidores ali, que você nem imagina que essas pessoas estão atuando, né? Então, faz parte de todo um trabalho de inteligência para conseguir ali desbaratinar essa atividade que é muito nociva para o meio social. Sim, com certeza. Professor, a gente tem também uma pergunta que é de suma importância, trazer também para os nossos ouvintes. Esse sistema, essa empresa no qual o senhor mesmo falou, ela é totalmente estruturada, tem ali suas atividades, é dividido, né? Cada um tem o seu papel dentro dessa empresa do crime, que são as facções criminosas, mas exatamente sobre isso, eu gostaria que o senhor nos explanasse que outros tipos de crime leva a estar dentro de uma facção criminosa. Então, além disso, tem ali o tráfico de drogas, o tráfico de armas, enfim, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco mais sobre o que isso traz a outros crimes, esse ponto que leva a outros crimes. Quando nós pontuamos a figura da organização criminosa pela 12.850, o que nós temos? Ali o número de 4 pessoas que se reúnem de forma estruturada, um mínimo de 4, que se reúnem de forma estruturada, organizada para praticar delitos. É interessante perceber uma coisa, que as organizações, elas vão procurar o quê? O lucro. O objetivo principal ali, o lucro, né? Ter esse dinheiro com, lógico, a prática de atividades ilícitas. O tráfico de drogas é sempre muito praticado pelas organizações porque é uma atividade muito lucrativa, embora ilícita, mas que rende muito lucro. Então, hoje nós temos a Europa como o maior mercado consumidor de heroína do mundo, né? Hoje, diferentemente de uma política que se tinha, por exemplo, na década de 70, né, que se tinha ali a marihuana na parte do México, em que se jogava nos Estados Unidos, com o tempo veio a cocaína e as rotas do tráfico são redimensionadas. E hoje, o que nós temos? A cocaína ainda é muito consumida, mas de certa forma ela perde um pouco de mercado, porque hoje o México vive uma guerra de cartéis, né? E também a questão do próprio endurecimento da legislação. Mas você tem, por outro lado, a Europa com o maior mercado consumidor de heroína do mundo. Então, infelizmente, a questão das drogas ela é uma vertente que precisa ser combatida. Por quê? É muito lucrativo, então potencializa essa atividade delinquente. Quando nós pontuamos a figura do tráfico de armas, nossa, é o que vai consubstanciar o poderio dessas organizações. Então, são organizações que estão ali muito bem estruturadas, com base nesse dinheiro, né, que entra e pode se municiar. Então, entra o que nós chamamos de ramificações. Elas acabam ganhando ramificações aonde? Nas instituições, na política, em várias áreas, e a partir daí consegue ter essa força, né, consegue agregar a isso não só um poderio financeiro, mas um poderio de influência, as organizações ganham dessa forma tentáculos e conseguem chegar a locais assim que em um modo normal não se chegaria, né? Mas consegue se perceber esses tentáculos chegando a lugares inimagináveis. Sim, com certeza. Eu gostaria também, até para a gente concluir aqui com chave de ouro, né? Porque, assim, como tem muitas pessoas que acabam entrando, né, na facção criminosa, nessa empresa, e acaba visando somente o que você falou, o lucro, mas não visa a consequência que isso pode causar na vida dela, os preços que isso pode causar na vida daquela pessoa, as consequências. Então, o que você diria, assim, para uma pessoa que está pensando em entrar para essa empresa, que você falaria? Qual o ponto que você traria assim, para essa pessoa? É bem interessante essa pergunta, porque
E isso eu costumo conversar com os meus alunos em sala de aula, uma coisa, que hoje nós temos, né, nas plataformas vários documentários, seriados sobre narcotraficantes, e isso é sempre muito interessante, os alunos gostam, né, os jovens assistem, e assistem, e aquilo é muito interessante, professor, é bacana e tal. Só que existe por trás desses seriados toda uma ficção, né? E o que eu percebo em alguns seriados, aquele endeusamento à figura do traficante, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com isso, porque é um caminho muito, mas muito perigoso, é um caminho que costuma se falar em um caminho de mão única, né? A partir daquele momento que se entra ali, já não consegue sair, é tanto que você tem ali pessoas que de locais em que não é muito, a educação não consegue chegar de forma muito forte, e essas pessoas começam ali a adentrar nesse tópico, né? Então a gente sempre cita a figura do Escobar, né? Que chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo e morreu muito em razão dessa situação que ele mesmo ali acaba criando. Então mesmo com todo esse poderio, mesmo com tudo isso, é um mundo de uma instabilidade muito forte. Então é preciso que se pense bem nas consequências. O problema não é ali o momento, a causa, né? Mas vai ser a grande consequência de um caminho que se torna um caminho de mão única, né? Porque uma vez integrado aquela organização ali, a gente sabe que nas organizações criminosas no estilo máfia, né? No perfil máfia, porque como eu falei no começo, nós temos 2 perfis de organização. Um perfil de organização mafioso, né? Que lembra um pouco a máfia japonesa, a máfia italiana, em que ali a partir do momento que você ingressa, ali não tem mais como sair, né? E o perfil organização criminosa empresa, né? Que é o que se tem hoje, que apesar dessas organizações buscarem um perfil de empresa e um perfil ali um pouco mais discreto nas suas atitudes, também não hesitam em punir de forma muito forte aqueles que porventura ali venham a delinquir ou venham a quebrar as ordens, né, dessas organizações. Então é sempre necessário muito cuidado com relação ao tema, é sempre muito oportuno pontuar o outro lado, né? O lado que muitas vezes não é mostrado nos seriados, o lado que muitas vezes não é mostrado nas plataformas, e que a gente tem esse outro lado, que é um lado nefasto, que é um lado que destrói vidas, né? Então você tem por trás de todo aquele poderio econômico, bélico dessas facções, você tem um rastro de sangue, um rastro de mortes, um rastro de muita dor e sofrimento, né? Aonde o tráfico passa, aonde essa atividade passa, ela deixa consigo consequências devastadoras e muitas vezes irreversíveis. Sim, exatamente. E, na sua visão, o que poderia ser feito para, de uma vez assim por todas, digamos que se tivesse alguma coisa para ser implantada para dar um fim nisso, o que seria exatamente? Olha, quando a gente fala em organização, quando a gente fala em segurança pública, a gente tem sempre que lembrar uma coisa: o longo prazo. O longo prazo. Existem medidas a curto, médio e longo prazo, sim, mas nós temos problemas históricos, porque se você for observar, quando eu pontuei muito a figura da corrupção, nós temos escritos bíblicos que já tratam da figura da corrupção, né? Então, nós temos escritos bíblicos que falam a respeito da corrupção, e quando a gente fala em organização criminosa, o senhor está falando novamente de corrupção, é porque não tem como dissociar um tema do outro, não há como dissociar a atividade de uma organização criminosa da corrupção, não tem como dissociar. Então, a gente precisa é necessário todo um trabalho que não é que a gente vai aplicar ele hoje e vamos colher amanhã, mas é um processo muito lento de conscientização, de combate e educação. Então, isso é mentalidade mesmo, a mudança de mentalidade. Professor, mas isso é a longo prazo e a curto prazo? A curto prazo, bem como o presidente do STJ falou nessa conferência, que eu achei muito feliz, uma atividade de inteligência, né? Não só repressiva, mas é uma atividade fortalecendo as nossas instituições. É necessário, é fundamental esse fortalecimento institucional, porque no momento em que nós temos o fortalecimento institucional, esse combate, instituições fortes, instituições independentes, instituições trabalhando em prol de um determinado fim, juntamente com a força de repressão, porque é necessário, a gente está diante de organizações muito fortes, então, juntamente com a força repressiva, o trabalho de inteligência. Então, isso há um processo de médio e longo prazo, a gente consegue sentir esses
esses efeitos. Lógico que é sempre oportuno falar que uma caminhada de 1.000 metros, ela começa com um passo, né? Então, são medidas que são tomadas e que isso vai ser colhido lá na frente, que isso vai ser sentido lá na frente, mas que sim, é um caminho a ser seguido. Certo. Professor, eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui para explanar esse tema que é muito importante, né, na nossa atualidade, para alertar também todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que, aonde chegar este vídeo, você venha realmente perceber que não é só aquilo que a gente consegue ver, até mesmo nos seriados, entendeu? Então, vai muito além disso. Muito obrigada, professor, por ser um profissional que pensa, que vai além, que não é aquele profissional só de escritório, aquele profissional que é limitado, mas que vê também dentro do direito, dentro da sala de aula, uma forma de levar a gente a entender além do que o script pode nos trazer. Então, muito obrigada mesmo, imensamente. Vou aqui aos agradecimentos a todos os envolvidos, né? Então, este episódio teve produção de Pedro Rabelo, Elane Carvalho, Gisele Adriane, que sou eu, Esther Vivian, Matheus Abreu, Lucas Gabriel. E a direção e edição é de Bernardo Silva, coordenador geral o Thiago Ramos, coordenação de núcleo o Antônio Pedro. Só lembrando a todos vocês, né, que esse podcast vai ser transmitido no canal do YouTube da Rádio AGECOM e também no Instagram do NPJ, e no Instagram da AGECOM e no canal do Spotify, certo? Então, muito obrigada mais uma vez, professor, pela sua disponibilidade. Já faço aqui o convite para novamente, caso o senhor queira tratar sobre algum outro assunto. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês, ouvintes, e até a próxima.